Querido, as palavras que o Padre tem para dizer para você são palavras que vêm de Deus, e são palavras que representam um alimento para a sua alma. Quem deseja alimentar sua alma, diga amém. Amém. Mas para alimentar sua alma, eu vou precisar da sua atenção. Eu vou precisar que você se concentre. Eu vou precisar que você não se distraia e que você acolha de coração cada uma dessas palavras que o Padre vai dizer com todo amor para você. Se você estiver preparado, se seu coração estiver aberto, se você estiver atento, você vai dizer assim junto com o Padre: glória a Deus. Diga: glória a Deus. Você viu na primeira leitura de hoje uma passagem sobre o profeta Jonas. Qual é o nome do profeta? Jonas. O que é o profeta? É o homem, é a pessoa que fala em nome de Deus. O profeta recebe do alto uma missão: transmitir uma mensagem de Deus. O profeta, ele é como um carteiro. Não foi ele que escreveu a carta, mas ele entrega a carta para você. Deus, ele precisa dos seus carteiros. Não que ele precise, mas ele quis precisar. E exatamente por isso Deus instituiu, Deus chamou homens, também algumas mulheres, desde o início dos tempos, para transmitir a mensagem do Pai ao povo de Deus. E a primeira leitura fala de uma pessoa que Deus chamou para transmitir essa mensagem ao povo. Qual o nome dessa pessoa? Jonas. Jonas. Jonas então foi um profeta escolhido por Deus para transmitir uma mensagem. Para quem que Jonas iria transmitir essa mensagem? A um povo que morava numa cidade chamada Nínive. Repita esse nome. Nínive. Nínive, para você poder se situar, era a capital da Assíria. Aí você fala: padre, não adiantou nada. Eu falo: então você está precisando estudar um pouquinho de geografia, querido. Nínive era uma das grandes cidades do mundo antigo, do Império Assírio. E essa cidade, além de grande, ela era cheia de gente. E Deus mandou transmitir uma mensagem a essa cidade, que era a cidade, nós poderíamos dizer, mais importante do Império Assírio. Só para você fazer uma comparação. Naquele tempo a Assíria era o país que dominava o mundo, o país mais poderoso. Quem é hoje o país mais poderoso que domina o mundo? Pode falar. Japão. Os Estados Unidos são hoje o país mais poderoso no sentido de dinheiro, no sentido de exército, no sentido de tecnologia, no sentido de economia do mundo. E hoje, se nós pudéssemos pegar em comparação, os Estados Unidos hoje seriam a Assíria no passado.
Jonas foi mandado então a um país que exercia uma influência semelhante a essa influência que hoje os Estados Unidos exercem, que dominava, que colocava medo, que se impunha. E Deus mandou Jonas ir para a capital daquele país, a Síria. Por que será que Deus mandou Jonas para lá? É porque Deus tinha uma mensagem. Qual foi a mensagem que Jonas foi transmitir à Assíria? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Repita isso. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Primeira coisa que eu quero perguntar para você: se Deus pediu para Jonas ir até esse país, até essa cidade, transmitir uma mensagem dessa, é porque esse país estava agradando ou estava desagradando a Deus? Desagradando a Deus. Aí, se você é mais curioso, você me pergunta assim: padre, o que Nínive estava fazendo? O que o povo dessa cidade estava fazendo para desagradar a Deus? Eles estavam fazendo muitas coisas que hoje, aqui no Brasil, aqui na cidade de Montes Claros, e talvez aqui, dentro da sua casa, esteja acontecendo. Eles estavam mentindo uns para os outros. Eles estavam passando por cima uns dos outros. Eles estavam se desrespeitando reciprocamente. Em Nínive, Deus percebeu que os filhos não estavam querendo respeitar os pais. Em Nínive, Deus percebeu que os maridos não estavam respeitando as esposas. Em Nínive, Deus percebeu que as esposas não estavam respeitando os maridos. Em Nínive, Deus percebeu que as pessoas estavam muito preocupadas com o dinheiro e estavam passando por cima de outras coisas importantes por causa de bens materiais. Em Nínive, sabe o que mais machucou o coração de Deus? Ele percebeu que aquele povo que morava ali era um povo que cultuava vários deuses. Era um povo idólatra. Era um povo pagão. Era um povo como o nosso povo hoje. Está precisando de uma graça? Vai na missa. Não recebeu? Vai no pastor. Não recebeu? Vai no pai de santo. Não recebeu? Vai na macumba. Está acontecendo no Brasil, sim ou não? Sim. Isso está acontecendo em Montes Claros, sim ou não? Sim. Claro que está. E você não tem noção, você não faz ideia de como essas coisas ofendem, desrespeitam a Deus. Deus que fica olhando de lá do alto, esperando que aconteça algo de bom, mas o que Deus tem visto? Só maldade, só fingimento, só fofoca. Oh, raça de gente fofoqueira, é essa raça dos católicos. Eu fico impressionado como tem fofoqueiro na igreja. Tem aquelas doninhas, se você, Dona Maria, que tiver na sintonia, for desse tipo de gente, o dia que eu te encontrar na rua, eu te dou um cascudo. Coloca um banquinho na porta da casa
e senta lá, 2h da tarde, e dá notícia de tudo. É seu Zé que chegou, é Dona Lia que está passando, e dá notícia do que as pessoas estão carregando na sacola. Mas Dona Maria passou ali com a sacola grande. Será o que é, amiga? Aparecia uma abóbora. Não acho que é abóbora não, deve ser melão. Não, eu acho que é melancia. Dona Maria, deixa de ser fofoqueira. Vai preocupar com seus netos, vai preocupar com sua vida, vai preocupar com sua aposentadoria. E um povo que fica procurando encrenca, mentirinha, inveja, maldade. A cidade de Nínive estava tomada desse povo. Um povo mau. Um povo que não conseguia entender o que era fazer o bem. O povo que não conseguia saber o valor de um ser humano. Um povo apegado às coisas da carne. E o marido, se quisesse trair a esposa, traía. E a esposa, se quisesse trair o marido, traía. E os filhos, se quisessem matar os pais, matavam. Isso não agrada a Deus. Através de Nínive, Deus está dizendo para o país Brasil, Deus está dizendo para a cidade de Montes Claros: se vocês não mudarem, vocês também serão destruídos. Você acha, querido, que Deus está contente de ver o que anda acontecendo nos hospitais dessa cidade, dos hospitais desse país? Enquanto isso, os políticos, cachorros, vagabundos, escondendo nosso dinheiro no bolso. Olha o que está acontecendo com a Petrobras. Olha a quantidade de dinheiro indo embora. Olha a corrupção que está vivendo o nosso país. A situação da maldade, ela vai chegando a um ponto que Deus fala: não, para, aqui não dá mais não. E eu estou dizendo para você ficar olhando, se o povo brasileiro não mudar, se o povo de Montes Claros não mudar, as desgraças que nos esperam. É muita destruição que está vindo pela frente. Nossa, padre, do jeito que você fala, está parecendo que você está amaldiçoando o país. Não estou amaldiçoando o país, eu estou mostrando para você as consequências do que nós estamos fazendo. Não tem como uma cidade ser abençoada se nessa cidade a maldade está tomando conta do coração das pessoas. Não tem como a sua casa ser abençoada se dentro da sua casa você trata a sua esposa como um cavalo. Não tem como a sua família ser abençoada se você permite que os seus filhos levem mulher para dormir na cama, fazendo da sua casa um motel. Não tem como. Não tem como. Por isso Deus mandou Jonas até Nínive e falou: Nínive, grita naquela cidade, daqui a 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Daqui a 40 dias, vocês vão ver aonde a maldade de vocês está levando essa cidade. E Jonas saiu gritando pela cidade. A Bíblia diz que Jonas atravessou 1/3 da cidade. Ele não chegou nem no meio da cidade. E aí o rei de Nínive ficou sabendo. Contaram para o rei: olha, tem um moço aqui, não sei de onde ele é, mas ele está gritando nas praças, gritando nas ruas, que essa cidade será destruída daqui a 40 dias. O rei mandou chamar, fala: peraí, eu tenho que saber o que é isso.
Por que esse moço está falando isso? Ele nem veio aqui, nem me pediu autorização. Por que ele está falando que a nossa cidade vai ser destruída daqui a 40 dias? O rei mandou chamar Jonas e perguntou para ele: de onde você tirou isso? Jonas disse: foi o Deus de Israel que mandou eu avisar. Eu saí da minha cidade, eu saí da minha casa para vir aqui só para falar isso. Daqui a 40 dias vocês e essa cidade serão destruídos. O rei perguntou: mas por quê? E Jonas disse: porque vocês são corruptos, porque vocês são mentirosos, porque vocês pisam nos outros, vocês não têm amor no coração, vocês não sabem o que é fazer o bem. Deus vai destruir essa cidade, porque aqui dentro a maldade está chegando num nível insuportável. Deus vai destruir essa cidade, porque aqui dentro os filhos não respeitam os pais não respeitam os filhos. Deus vai destruir a cidade, porque vocês, ninivitas, estão adorando outros deuses. E o rei falou: não pode. Sabe o que o rei fez? O rei tirou o manto real, levantou do trono, vestiu roupa de saco e sentou na cinza. De novo, o rei tirou o manto real, levantou do trono, vestiu de saco e se assentou na cinza. E expediu um decreto para toda a cidade, dizendo assim: a partir de agora, homens e mulheres, bovinos e ovinos, não vão comer nada. Nós vamos iniciar um tempo de jejum na nossa cidade. Eu quero que até as criancinhas fiquem sem comer, sem beber água, se vistam roupa de saco e joguem cinza sobre a cabeça. E as pessoas perguntavam: mas por que, majestade? Por que o senhor tomou essa decisão? É porque talvez assim, esse Deus de Israel tenha compaixão de nós. Talvez assim nós possamos aplacar a ira de Deus e Ele decida não nos destruir. Sabe qual o nome dessa atitude do rei? Temor de Deus. Repita: temor de Deus. A cidade de Nínive seria destruída. A cidade de Nínive já estava debaixo da ira de Deus. Mas o rei, por causa do que ouviu, decidiu ter temor de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus cancelou aquilo que havia prometido contra Nínive. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que o temor de Deus cancelou a destruição que estava prevista para a cidade de Nínive. O temor de Deus pode, o temor de Deus tem o poder de impedir a destruição que está por vir. O temor de Deus tem o poder de cancelar destruições que estão por vir. Aí você me pergunta assim: padre, mas o que é temor de Deus? Algumas pessoas acham que temor de Deus é medo. Algumas pessoas pensam que para você ter temor de Deus, você tem que ter medo. E elas entendem assim: o rei da Assíria, decidiu mudar. O rei da Assíria
decidiu decretar um jejum para todo mundo, até para os animais, porque ele estava com medo. E aí tem pessoas que vivem dizendo que nós devemos ter medo de Deus. Tem pai que ensina isso para o filho. Desde pequenininha, as crianças, elas estão sendo acostumadas a sentir medo de Deus. Olha, papai do céu está vendo. Olha que papai do céu vai te xingar. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, bem criancinha, me contaram que todas as vezes que acontece um trovão, é Deus ralhando comigo. Então teve um dia, eu estava no prézinho, eu lembro como hoje, sentadinho na minha carteirinha lá, fazendo meus desenhos, minhas borboletinhas, e de repente, brum, eu levantei, professor, eu não fiz nada. Eu tinha medo de Deus. Eu achava que quando trovejava, era Deus me xingando, porque eu tinha feito alguma coisa. Mas nesse dia eu não tinha feito nada, eu estava sentado. Tem pai, tem mãe que faz isso com o filho. Tem cristão que vive assim com medo de Deus. Será que Deus vai me castigar? Será que Deus vai me condenar? Será que Deus vai mandar para o inferno por causa disso? Deus não quer que você tenha medo dele. Pois, conforme diz a primeira carta de João, onde tem medo não tem amor. Se você tem medo de Deus, você não vai conseguir amá-lo. Quem aqui é casado, diga amém. Se você tem medo do seu cônjuge, desculpa, então você não ama seu cônjuge. Quem ama não tem medo, quem tem medo não ama. Deus não quer que você tenha medo dele, Deus quer que você tenha temor por ele. Mas o que é então, padre, esse temor? O temor vem daquilo que o padre disse no início da missa: respeito. O temor a Deus é uma posição, é um comportamento de quem respeita a Deus. O rei da Assíria mandou decretar o jejum, não é porque ele estava com medo, é porque ele queria respeitar a Deus. Ele respeitou as palavras que Deus falou através desse profeta Jonas. Então, querido, voltando para a nossa situação, eu vou dizer para você: se o nosso país não começar a desenvolver temor a Deus, o nosso país será também destruído. Se a nossa cidade não tiver temor a Deus, ela também será destruída. Se a sua casa não tiver temor a Deus, vocês serão destruídos. E se você, na sua vida pessoal, não tiver temor a Deus, você será destruído. O que Deus falou para Nínive serve para todos nós. A falta de respeito gera destruição. E para sair dessa profecia de destruição, você precisa ter temor de Deus. Se você, por exemplo, tem uma empresa, se você abrir uma lojinha, um ponto comercial, e você está percebendo que a sua lojinha está perto de fechar, você não está dando conta de manter a sua loja, as despesas da sua loja, você não está dando conta de pagar seus funcionários, você não está dando conta de atender as exigências do mercado, então eu vou dizer para você: aumenta o seu temor a Deus, e a sua loja será preservada do fechamento. Você está passando por dificuldade no seu casamento, já faz semanas que você não consegue dormir na mesma cama que o seu marido. Aumenta o seu temor a Deus e o seu casamento será preservado da destruição.
O temor a Deus bloqueia as maldições. O temor a Deus bloqueia o mal. O temor a Deus bloqueia tudo de ruim que tiver vindo sobre você. Por que que na vida de muitas pessoas só acontecem desgraça atrás de desgraça? É porque são pessoas que não têm temor a Deus. São pessoas que não respeitam o Senhor. São pessoas que vivem em função de si mesmas. São pessoas que não vão à igreja. São pessoas que não têm uma espiritualidade. Então a vida dessas pessoas vai só sendo degringolada. Deus não quer que isso aconteça com você. Deus não quer que o seu casamento seja destruído. Deus não quer que o seu trabalho, que a sua empresa, Deus não quer que a sua profissão seja completamente destruída. Então Deus mandou um recado para você: tenha temor a Deus. Respeita esse Deus que você foi consagrado. Padre, como que eu faço para respeitar a Deus? Primeira coisa, procura ser uma pessoa boa. Procura ser um homem bom, uma mulher boa. Não fala mal de ninguém, não guarda maldade no coração, não sente inveja dos outros. Padre, como é que eu posso respeitar a Deus? Segunda coisa, evita o pecado. Evita ficar fazendo coisas escondidas, porque mesmo no escondido Deus te vê. Evita ficar passando os outros para trás. Evita ficar tão obcecado com sexo, com vícios. Padre, como é que eu posso respeitar a Deus? Terceira coisa, aumenta a sua participação na igreja. Volta para a igreja pelo amor de Deus. Tenha fé. Aumenta suas orações. Leia a Bíblia em casa. Reze o texto. Escute músicas de Deus. Padre, como é que eu faço para respeitar a Deus, para ter temor de Deus? Aumenta o seu amor por Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você respeita. E quanto mais você respeita, mais você tem temor a Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo na sua vida, que se você tiver temor de Deus, a partir de hoje, todas as profecias de maldição, todo o mal que estava vindo em sua direção, seja cancelado em nome de Jesus.